Nessa aula vamos conversar sobre os operadores que nós temos disponíveis na linguagem C. Nós podemos dividir os operadores em três grupos: operadores matemáticos, operadores lógicos e operadores relacionais. Em operadores matemáticos, você tem aqui a maior abrangência dos operadores na linguagem C. Então você tem as operações basilares, subtração, adição, multiplicação e divisão, que são representados aí pelo menos, o mais, o asterisco e a barra, tá bom? Então esses operadores representam a subtração, adição, multiplicação e divisão, respectivamente. Aí você tem outros operadores importantes também nesse quesito, que são referentes ao resto da divisão. Então o resto da divisão é quando você analisa a divisão de um valor por outro e você procura o resto de uma divisão. Por exemplo, você divide 3 por 2. 3 por 2 dá 1, que aí 1 vezes 2, 2, então 3 menos 2, 1. Então o resto da divisão seria 1. E o resto da divisão ele é muito utilizado, por exemplo, para você, por exemplo, descobrir valores pares e valores ímpares em uma sequência de números. Para você descobrir se um determinado número ele é par ou é ímpar, é só você pegar um número e colocar o resto da divisão dividindo por 2, né, um número dividido por 2, e o resto da divisão dele for igual a zero. Se for igual a zero, isso significa dizer de que todos aqueles números são pares. Se for diferente de zero, indica de que aqueles números são ímpares. Perfeito. E aí você tem também dois operadores que nós chamamos de operadores de decremento e incremento. O operador de decremento é como se ele atribuísse um determinado valor, o valor atual, menos alguma coisa, então menos 1. E o incremento é como ele atribuísse o valor atual mais 1. Por isso que você tem o menos menos, decremento, e o mais mais, que seria o incremento. É muito utilizado não só na linguagem C, como também em outras linguagens a mais. Você vai ver que, por exemplo, quando nós falarmos na aula de laço de repetição, comando de repetição, você vai ver que o incremento ou decremento ele é muito utilizado principalmente nos laços de repetição, como for, while, do while e por aí vai. Você tem também os operadores lógicos, muito utilizado aqui quando você vai criar condições utilizando ali um if, um else, etc. E aí você utiliza esses operadores lógicos aqui. Então, operador lógico, você tem o e, o and e o not. O e é representado por dois e comerciais aqui, que seria o and. O or, que seria o ou, representado por duas barras verticais, dessa forma aqui. E você tem o not, a negação, que é representado pelo ponto de exclamação. Então, muito utilizado também na linguagem C. E você vai ver mais em detalhes sobre esses operadores lógicos nas aulas de comando de decisão, principalmente quando falarmos do bloco if e else, né? Pode ser também os comandos ternários também que a gente vai falar. E por último, você tem o operador relacional. Operador relacional, você tem os operadores maior que e menor que são conhecidos não só na linguagem C, mas em outras linguagens e ferramentas exatamente por esse mesmo operador. Você tem o maior ou igual que seria representado pelo símbolo maior e igual, e você tem o menor ou igual, que é representado pelo menor igual. E você tem também o igual a e o diferente de. Esses dois operadores aqui, não confunda, por exemplo, esses dois iguais com um igual apenas. Um igual apenas é um comando de atribuição, atribui um valor a uma variável. Dois iguais, ele vai ser um comando de comparação. Então, quando você quer verificar se tal variável possui tal valor, se é o mesmo que tal valor, você utiliza um comando de comparação. Esse comando é dois iguais, então é igual a. E quando você quer verificar se uma variável é diferente de tal valor, você utiliza, ao invés de dois iguais, utiliza o ponto de exclamação, que é a negação, e um igual. Aí você está verificando a diferença de um determinado valor. Pois bem, esses são os operadores que nós temos aqui na linguagem C. Temos o operador ternário, só que o operador ternário a gente vai deixar para apresentar sobre ele nas aulas de comandos de decisão, até porque ele é um operador nessa perspectiva aí de comando de decisão também.
Então você tem os operadores matemáticos, operadores lógicos e operadores relacionais. Vamos ver aqui um exemplo então, onde nós estaremos utilizando operadores matemáticos. Os operadores lógicos, como eu falei para você, a gente vai falar nas aulas de comando de decisão, bem como também operadores relacionais. Pois bem, vamos ver aqui o exemplo então. Nós temos aqui o stdio.h, estamos incluindo essa diretiva. Veja que é uma biblioteca que é quase que basilar para qualquer script, porque sempre que você trabalhar com printf ou scanf, você vai ter intrinsecamente que utilizar sempre que possível a biblioteca stdio.h. Você tem também então o método principal, a função principal, que é o main. E aí você tem aqui a declaração de uma variável, não está inicializando ainda, inicialmente só cria ela, você inicializa depois. Então aqui você tem num, variável de tipo inteira. Aí na linha 16 você tem que ela tem o valor 10, beleza, então valor 10 para a variável num. E aí você tem um printf, valor inicial de, aí coloca o número, ele vai recuperar o número aqui e vai retornar 10. Como você pode ver, valor inicial de número é igual a 10. Perfeito. Aí agora nós já temos aqui alguns operadores. Esses operadores eu quis apresentar para você justamente para que você entenda que eles funcionam também na prática, embora eles não sejam citados aqui nessa tabela, tá bom? E quais são esses operadores? Operadores de incremento nesse caso, né? Que é nesse caso aqui o mais igual. Então é muito comum você utilizar na prática isso aí. Esse comando da linha 19, num mais igual a 5, ele equivale ao mesmo que dizer num é igual a num mais 5, ou seja, pega o valor de número e soma com 5. E aí você fazer uma forma mais abreviada disso seria num mais igual a 5. Então se o valor de num nós sabemos que é 10, então 10 mais 5 é igual a 15, tá bom? Então no segundo print nós teremos o valor 15. Você pode também trabalhar com o menos igual. Então menos igual é o num igual a num menos 1. Então agora o valor de num é igual a 15, 15 menos 1, 14. Então ele vai retornar, subtraindo 1 temos, e aí ele retorna aqui número igual a 14. Você pode colocar também a multiplicação, então asterisco igual. Então nesse caso equivale a num igual a num multiplicado por 2. Se você tinha então 14, 14 por 2, 14 multiplicado por 2 é igual a 28. Então num é igual a 28, né? Ele vai retornar aqui esse printf. E aí por último, você tem aqui a barra igual, que seria num igual a num barra 2, tá bom? Num igual a num barra 2. E aí isso aí vai equivaler então, se você tinha 28 dividido por 2, agora você vai ter o valor 14. Por isso que você tem então o resultado dividindo 2 por 2, temos num igual a 14. Então eu quis apresentar para você nesse exemplo que você pode ter a integração de alguns operadores, embora eles não tenham sido citados aqui nessa tabela, você pode sim ter dessa forma aqui. Não apenas o mais e o menos, mas você pode ter o mais igual, menos igual, multiplicação igual e barra igual também. Eu vou agora pedir licença para você, eu vou parar aqui o slide. Eu quero mostrar para você um exemplo bem legal a respeito de operadores aqui. Então deixa eu remover aqui. Nessa aula vamos conversar sobre os operadores que nós temos disponíveis na linguagem C. Vamos criar um método. Podemos dividir os operadores em três grupos: void, operadores matemáticos, operadores lógicos, mostrar para você operadores relacionais. Em operadores matemáticos, eu quero mostrar para você na prática. Então vou criar aqui duas variáveis dos operadores na linguagem C. Você pode criar dessa forma, as operações basilares, subtração, adição, multiplicação, e já pode passar o valor para elas, que são representados mostrar para você pelas formas aqui legal, mais, então o asterisco e a barra. Estou criando duas variáveis, int A, os operadores representam a subtração, adição, multiplicação e ambas têm o mesmo valor 10. Aí você tem outros operadores importantes também. Aí eu vou dizer o seguinte: P vai ser igual ao resto da divisão. Lembra quando eu falei para você, divisão é quando você representa esse mais, analisa mais seria a divisão de um valor por outro e você procura o resto de uma divisão. Mais exemplo, você divide 3 por 2. Acontece dá 1, que eu quero mostrar para você na prática então, em relação à execução, como é que isso funciona. Divisão, você pode ter o mais e o resto da divisão ele é muito utilizado, você pode ter o mais depois.
isso por nós exemplo, chamamos de descobrir valores pré-incrementos pares e e valores valores ímpares quando o uma incremento sequência ele de vem números. depois da atribuição. Para você Isso é um descobrir ponto interessante, se porque um quando determinado o número incremento ele ele par ou vem é ímpar, depois, é só você realizar a atribuição, pegar no um caso número de B aqui, e o B ainda não vai colocar pegar o o resto resto da da divisão divisão dividindo por porque 2, o incremento ele vem depois da atribuição. A atribuição O resto vem da divisão primeiro dele for e igual a o zero. incremento Se ele for vem igual a depois. zero, Agora, se significa fosse dizer aqui de que todos aqueles mais números são pares. A, se for Aí o incremento ele vem zero, antes da atribuição. indica de que aqueles Então o valor números de são B aqui ímpares. já seria igual a 11 Perfeito. também. E aí Tá? você tem Porque A também igual a dois 10, operadores então B igual a 11. que, porém, Nós nesse chamamos caso, de eu quero operador mostrar de pra vocês decremento aqui, ó. e Quero mostrar o incremento. pós-incremento. Operador Então, de decremento, nesse caso aqui, o valor de A como se ele atribuísse já seria determinado incrementado valor, com o valor porém, atual o valor de B menos como incremento alguma coisa. Então, menos A atribuição ela vem primeiro E que o incremento, o incremento B é vai como ele continuar atribui sendo esse valor 10. atual, mais eu quero um. mostrar exatamente Por isso que para você. tem o Então, a menos gente vai menos criar aqui um decremento printf e o mais então, que vamos seria colocar aqui o um incremento. printf. É muito utilizado não só na Eu vou linguagem colocar aqui C, percent como D. também em outras Vamos linguagens colocar aqui a A mais. Você vai ver que, valor por de exemplo, A, quando nós falarmos igual, eu na coloco aula percent de D, laço de e aí repetição, chamo comando de aqui, repetição, você vai vamos ver colocar que aqui até um barra N o também, incremento ou decremento ele é chamo aqui a muito minha utilizado variável principalmente nos laços de fazer a mesma repetição, coisa como pra for, B, while, então, valor do de while B. e por aí vai. Você tem também os E aqui eu operadores chamo aqui a lógicos, variável B. muito utilizado aqui quando você Vamos vai executar, criar então. condições utilizando ali um if, um else, executar. etc. E aí você utiliza Olha esses só. operadores lógicos aqui. Valor de A Então, é operador igual a 1 lógico, e B você igual a tem 0, o E, né? Perfeito. o Ele não AND pegou e o aqui NOT. ainda O E é a representado dos por valores, valores então vamos fazer o exponenciais seguinte, aqui, vamos deixar seria o aqui AND. int O A OR, que igual a seria o 10, OR, representado por duas barras e verticais, int B dessa forma aqui. igual a 10. E você tem o Vamos fazer NOT, esse a teste negação, aqui. que é Olha representado só, pelo o valor ponto de A exclamação. é 10 mais 1, Nesse então, caso, muito e o utilizado valor de também B na linguagem é igual C a e 10. você vai ver mais Isso em detalhes porque sobre esses o operadores operador de lógicos incremento ele nas vem aulas de depois da comando de atribuição. decisão. Agora, se você Principalmente fizesse quando isso aqui, falarmos colocasse mais antes, olha só o do que bloco if aconteceria. else, né? Pode ser também Valor de A igual a os 11 comandos e valor de B ternários é também igual a que a 11 gente vai também. falar. Isso tem a ver, E então, por último, você tem com o esse operador processo relacional. de incremento. Operador Incremento relacional, você o tem pré-incremento, os antes da operadores atribuição maior que e o e pós-menor menor incremento depois da são atribuição. conhecidos O não menos só na o linguagem mais C, A mas em é outras antes linguagens e da ferramentas. atribuição, Exatamente então, por esse valor mesmo de B já operador. seria o mesmo valor Você de tem A o maior e depois ou seria igual, o pós-incremento. maior ou Então, igual, fique que bem- seria bem representado ligado pelo nessa símbolo questão maior ou aí, igual, porque as e você bancas tem de o concurso menor elas ou gostam igual, muito de que é cobrar representado pelo sobre menor esse conhecimento. igual. Questão de E pré-incremento você tem também e o igual pós-incremento a também. e o diferente de. Eu quero fazer uma ressalva Esses com dois você operadores a respeito aqui, do... Não confunda, por exemplo, Esses do operador dois iguais de divisão com igual porque, apenas. veja bem, um O igual operador de apenas divisão, é um por comando exemplo, de você atribuição, tem 5 atribui um dividido valor por a uma 2, né? variável. Beleza. Dois iguais, Aqui uma ele barra vai é ser divisão. um Agora, a comando partir de do momento que comparação. você coloca duas barras, Então, quando você quer passa a ter verificar comentário. se tal variável E aí eu queria te possui mostrar tal valor, também um detalhe muito se interessante, porque é quando você o mesmo utiliza que tal barra, valor, você utiliza você um comando utiliza de o asterisco comparação, junto, esse comando é dois o que iguais. acontece? São igual a. Você tem dois Quando operadores, você quer um verificar operador de se divisão uma variável é tem diferente diferente, porém, de tal quando valor, eles são colocados você juntos utiliza, dessa ao invés de forma, dois iguais, utiliza o sugere ponto de que você tenha exclamação, um que é a comentário negação, e um igual. Então, olha só, Aí você está veja que até verificando a cor aqui diferença da chave de um ela determinado mudou. valor. Tá, okay? Pois bem, A esses cor da são chave os ela mudou operadores porque que ele está que entendendo como nós temos comentário. aqui Para você fechar um na comentário, linguagem você C, utiliza isso aqui, ó. Temos o operador ternário, forma. só que o operador Então, ternário a a questão vai desse deixar comentário é pra que você pode ter um apresentar comentário sobre ele aqui nas aulas de de comandos muitas de linhas, decisão. né? Ah, não quero ter um Porque comentário só de ele uma é um linha, operador que seria o barra barra. dessa Eu quero ter um comentário de perspectiva aí muitas de linhas, comando então de você decisão coloca aqui. também. Então Aí você tem enquanto os operadores coloca aqui, ó, matemáticos, você teria operadores terá lógicos um e operadores de comentário de múltiplas linhas aí, relacionais. dessa forma, tá? Então não Vamos ver confunda com um exemplo, isso aí, então, porque é muito onde fácil nós de ser estaremos confundido, utilizando porque você tem operadores operadores matemáticos, matemáticos, que é divisão, os e operadores o asterisco, lógicos, como eu falei para multiplicação. você, a gente vai falar. Porém, quando eles nas são aulas de colocados comando de juntos e decisão, nessa ordem, bem como isso também indica que operadores você está abrindo um relacionais. bloco de Pois comentários bem, múltiplos. vamos ver de aqui o múltiplas exemplo, linhas, então. como Nós nesse temos caso aqui aí. o Então, stdio.h, feita essa estamos ressalva, incluindo espero essa que você não diretiva. confunda Veja esse que é uma operador, biblioteca que esses dois quase operadores, que quando eles são colocados de basilar forma para juntas, qualquer script, e nessa porque mesma sempre que ordem, você trabalhar porque com isso printf, indica que você está criando vai um ter comentário de múltiplas linhas.